Do Maxwell para secretariar aqui com a gente aqui. Bom. Ai, tá. Vocês estão sentindo frio aí, gente? Que aqui tá frio, hein? Aqui tá frio, hein? Bom, estamos reunidos aqui, cumprindo a lei, né? Para fazer a audiência pública do Plano Plurianual, PPA, e do Orçamento. Gostaria de convidar o secretário Zé Manel para vir para compor aqui com a gente. Tânia Jardim, secretária adjunta de Habitação. E Zé Eduardo, diretor financeiro da Macaé-Prev. Claudinho, nosso diretor da contabilidade aqui. Zé, você tem que ser bonito, Zé. Zé, tem uma notícia ótima para você. Nós vamos fazer uma escola Polo Macaé. Tentando sobreviver. Bom, então nós vamos dar início, né? Pedindo ao secretário Zé Manel para iniciar nossa audiência pública, né? Afinal de contas, Zé que é o nosso planejador. Zé, um prazer tê-lo aqui de novo. Eu não sei quantas vezes eu vou falar isso, nem vou falar mais, né? Você se considera recebido com todo prazer toda vez que você está aqui, para evitar de eu ficar repetindo isso toda vez. Você é recordista de secretário que vê audiência pública. Você vai receber um tiro da Câmara por causa disso. Muito obrigado. Um abraço. Uma pena também, Zé, registrar que a Câmara divulgou amplamente a resposta, eu não sei mais, realmente nós estamos mal de política. Eu queria ressaltar a promoção da divulgação que vocês fizeram, né, em todos os meios, né, e parabéns, porque não é por falta de divulgação que a gente não vai fazer, né, um bom PPA, né, ou uma boa LOA. A participação popular é importante, apesar da gente já ter feito uma no Paço Municipal enquanto da elaboração. Estamos aqui para apresentar novamente os nossos programas, as nossas metas, os nossos objetivos, né? E essa audiência ampla e fartamente divulgada em todos os meios de comunicação. Bem, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de nos deixar aqui com vocês. Pedir desculpas porque parece que minha equipe teve um pneu furado. Eu tive uma baixa hoje por pico de pressão,
por garganta inflamada e por dente inflamado. Então, assim, tô meio arriado hoje, mas a gente vai dar continuidade. Agradecer a presença, né, dos vereadores, agradecer o convite do Dr. Eduardo, né, e agradecer a presença dessa audiência que está aqui para talvez tirar suas dúvidas, né, e a gente tentar elucidar as dúvidas que porventura ocorram. Bem, com relação ao PPA e à lei orçamentária, esse ano é sui generis, porque no primeiro ano de governo, ou no primeiro ano do mandato, né, nós temos a obrigação constitucional de apresentar, e o Executivo tem a obrigação de promover a elaboração do plano plurianual, além da LDO e além da lei orçamentária, que são obrigações anuais. Mas esse ano nós temos também um instrumento chamado plano plurianual, que ele é elaborado no primeiro ano de governo e passa a valer para os próximos 4 anos a partir da data da sua do ano da sua elaboração. Então ele vai de 2018 até 2021. E a lei orçamentária, né, ela é uma lei orçamentária anual, tanto é que é LOA, Lei Orçamentária Anual, assim como a LDO, a gente apresenta todo ano. Só por uma questão de conceituação, né, até porque nós temos vereadores novos, né, vereador? Então, a gente vai fazer uma conceituação só pelo simples fato de nivelar conhecimento. Então, com relação aos dispositivos legais, nós temos, né, no capítulo 2º, né, da competência privativa do Executivo, a competência de prover tudo que diga respeito ao peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Essa é a nossa lei orgânica. Elaborar o orçamento anual, o plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, obedecidas às metas fiscais e a legislação aplicável, bem como respeitando os prazos estabelecidos na Constituição Federal e nessa lei orgânica municipal. Isso atendendo, né? Boa tarde, muito obrigado pela presença. Atendendo sempre um chamado do vereador Maxwell, que sempre cobra essa tempestividade para que a gente não apresente isso intempestivamente. E a gente tem, graças a Deus, cumprido o prazo de apresentação. Então, nós temos também, nos prazos fixados por lei, realizar audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do plano plurianual. Elbert, podia vir para cá, por favor? Podia convidar o Elbert, doutor? Elbert é meu subsecretário. Dado. Então, nós temos, né, realizar nos prazos fixados em lei audiências públicas durante o processo de elaboração, e nós já fizemos isso. Elaboramos no mês de outubro, enquanto estávamos elaborando os instrumentos, nós fizemos a discussão do plano plurianual, né, dos orçamentos e da LOA. Tá certo? Então, continuando a lei orgânica do município, ao prefeito compete, nos termos da legislação vigente, realizar audiências públicas e dar ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, com o objetivo de expressar a transparência na gestão fiscal. E a gente tem que fazer isso 3 vezes, né? Na LDO, na LOA e no PPA. Só para
dizer que a gente está efetivamente cumprindo aquilo que a lei determina, nós temos aqui a comprovação de todos os e-mails que nós mandamos para todos os órgãos, para toda a sociedade civil organizada, né, legislativo e todas as entidades de classe. É um e-mail bastante grande, porque tem bastante gente aqui envolvida, né? Então esse foi o convite que nós fizemos para a audiência pública no Paço Municipal. Também, por força da legislação, nós fizemos a publicação no jornal local, né? E foi publicado para o dia 27, no dia 27 de setembro, convocando a reunião para o Paço Municipal, na Avenida Presidente Sodré, no dia 5 de outubro. Bem, seria muito cansativo fazer duas audiências públicas, uma para o PPA e uma para a LOA. A gente vai tentar sintetizar numa única audiência pública esses dois instrumentos. Até porque o PPA, né, ele é, na verdade, uma LOA comprimida em 4 anos. Vocês vão ver especificamente que são, né, as metas, os objetivos definidos para um ano e se espalhando para os outros 4 anos. Só para corroborar aquilo que a gente falou, com relação ao plano plurianual, nós temos aqui o comprovante de entrega à Câmara Municipal no dia 10/10/2017. Nunca foi tão cedo, vereador Maxwell. Nós temos cumprido nossos prazos aí religiosamente. Bem, com relação ao cenário de planejamento da gestão governamental, efetivamente isso aqui que acontece. O plano plurianual define o que pretende ser feito, através das suas metas e dos seus objetivos. A lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome diz, ele estabelece as diretrizes para viabilizar aquilo que vai ser feito. E o orçamento anual define o que efetivamente será feito. Então, nós temos a aprovação e publicação, depois nós temos a execução através do orçamento, né? A publicação também do cronograma financeiro, que é, né, as parcelas que vão ser executadas mês a mês. Depois nós temos o acompanhamento e avaliação. Depois, né, todos esses dados são analisados e colocados no plano estratégico, que é aquilo que precisa ser feito. Isso é um ciclo virtuoso, isso não para nunca. É sempre assim, né? Nós temos sempre, né, esse círculo girando e acontecendo os planos, sejam eles orçamentários, financeiros ou os planos plurianuais. Com relação aos instrumentos de planejamento no Brasil, nós temos as leis orgânicas, os planos diretores, os programas de governo, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamentos anuais. E temos outras leis fundamentais, como a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 4.320, a Constituição Estadual e etc., e outras leis. O que nós não podemos perder de vista é que tudo isso tem que ser harmônico, tem que ser integrado. Nós não podemos fazer, ou o Executivo não pode fazer um orçamento sem olhar para a Lei de Responsabilidade Fiscal ou para a Constituição, ou todos os instrumentos que estão aí válidos, ou para os nossos programas, né, de governo. A gente vai ter um programa de governo que é ampliação, né, do número de vagas escolares,
e chega no orçamento eu não coloco isso. Então tem que haver harmonia entre os planos. E é por isso que o PPA existe, para ele juntar e harmonizar todos esses instrumentos. Então o que está dito em um, ele tem que ser respeitado no outro plano. Eu não posso ter uma data estabelecida na lei orgânica e apresentar o meu instrumento, né, a minha ferramenta de planejamento fora dessa data, desrespeitando a lei orgânica ou a Constituição Federal ou qualquer outro instrumento. Então, é uma coisa que dá assim, um certo trabalho, mas também é uma coisa que dá muita segurança, porque se faz um conjunto de normas, né, que são, né, harmoniosas entre si. Com relação ao conceito, né, nós dizemos que planejar é justamente o contrário de improvisar. Se planeja para estabelecer prioridades, otimizar recursos, programar-se no tempo e no espaço, definir como se alcançar os objetivos, estabelecer atribuições e responsabilidades e, fundamentalmente, imprimir transparência na gestão. Podia convidar a Tatiane para sentar aqui na mesa, por favor. Nós temos no horizonte do tempo planejamentos de longo prazo, planejamentos de médio prazo e planejamentos de curto prazo. Planejamento de longo prazo são os planos diretores e os planos estratégicos, que eles são elaborados em períodos mais longos. O plano diretor, por exemplo, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Os planos estratégicos, às vezes 10 e às vezes menos. Então, são instrumentos que estabelecem política de desenvolvimento, assegurando atendimento às necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. O planejamento, esse aqui, né, nós poderíamos dizer que são os planos já elaborados anteriormente. Planejamento de médio prazo são o planejamento que materializa as políticas públicas estabelecidas nos planos de longo prazo. Então, ele materializa as políticas públicas estabelecidas lá nos instrumentos de longo prazo. E o planejamento de curto prazo, que são a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual, estabelece a ação do governo pelo período de um ano, traduzida em projetos, atividades e metas, em função dos recursos disponíveis para a materialização das políticas públicas. Então, vocês vejam que, né, de qualquer forma, a gente está falando em política pública desde o planejamento de longo prazo até o planejamento de curto prazo. Então, sintetizando, que é um plano plurianual, instrumento de planejamento de governo, onde os governos, né, se comprometem, num período de 4 anos, a implementar de forma regionalizada um plano de investimentos, né, priorizando o crescimento da nação, do Estado ou do município. O PPA é um plano de investimento regionalizado que reúne diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Tanto é que você só pode executar orçamentariamente aquilo que tiver sido anteriormente definido no PPA. Ah, eu vou construir um prédio de estacionamento público. Se não tiver definido, você não vai construir absolutamente nada. A não ser que venha uma Câmara para lei, uma lei para a Câmara, e ela modifique o PPA para que ele seja contemplado e assim possa ser executado.
É um instrumento de gestão na medida em que se organiza a proposta de governo em programas, ações e produtos, dando visibilidade e permitindo o monitoramento dessas atividades e, consequentemente, avaliando se ele está sendo bem executado ou se ele está sendo mal executado. Essa exigência é legal, né? Artigo 65 e artigo 135. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5, 16 e 63. Na Lei Federal 10.157, que é o Estatuto da Cidade, artigo 40, e no Plano Diretor dos Municípios. A Lei Federal 10.157 institui o Plano Diretor dos Municípios no seu artigo 40. E na Lei Orgânica Municipal, artigo 11, parágrafo 4º. Então, aqui nós temos também, nessa linha de conceito, como ele deve ser concebido, aquilo que eu acabei de falar, né, ele deve estar alinhado com os planos estratégicos de longo prazo, né, com base nos planos diretores do município e nos programas de governo. Tem que haver, né, uma sintonia, uma harmonia entre esses planos. Senão um plano vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e acaba a gente cometendo erros, porque não há uma dicotomia entre os planos. Nós devemos também conceber com responsabilidade pública de construção coletiva, tomando por referência a transversalidade, que não adianta a gente fazer um programa, por exemplo, de educação de trânsito, sem envolver a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação. Então, essa transversalidade é isso. Você tem que envolver vários órgãos para você poder executar um programa de trabalho, que às vezes é muito mais abrangente do que aquele que é executado por uma única secretaria. E com responsabilidade política de participação da sociedade para ampliar a sintonia entre o governo municipal e o cidadão, visando adequar o programa de trabalho às necessidades da população. Todos esses instrumentos, eles visam, essencialmente, o bem-estar da população. Ninguém faz PPA e LOA para um prefeito, né, ou para uma pessoa. Também com responsabilidade técnica de monitorar e avaliar os resultados dos programas finalísticos, com responsabilidade de potencializar as áreas dinâmicas e reduzir as desigualdades, e com responsabilidade de utilizar as parcerias do governo federal, estadual e etc. Com relação à construção da matriz programática, nós temos, né, as diretrizes. Bem, as diretrizes estabelecidas pelo PPA, que chegam até o nível de programa. Depois, esses programas fecham também no orçamento, que estabelece os programas, os projetos e as atividades que geram produto, que são mensurados, né, por meta quantitativa, localização, quem executa e qual é o recurso. Estou apanhando um pouco aqui, mas chega lá. Bem, com relação ao plano plurianual, né, de 2018-2021, o programa de governo Macaé não pode parar e estão estabelecidos esses valores para desde 2018 até 2041. 2021. 2018, 2041, 2019, 2.212 e 2020, 2.356 e 2021, 2,5 milhões. Isso é o que está previsto no PPA e a gente torce para que esteja errado, para que seja muito mais, né?
Só para exemplificar, né, o exemplo de hierarquia de programas e ações, nós aqui temos uma tabelinha. Por exemplo, gestão administrativa, em 2018, 885 milhões, crescendo em 2019, 20 e 21, até 1.072, perfazendo um total desses 4 anos de 3.888. Continuando na hierarquia dos programas e ações do PPA, nessa gestão administrativa nós temos, né, um programa chamado Manutenção de Serviços Administrativos, que é uma ação, né, que ela representa esses valores. E dentro daquela ação nós temos as naturezas de despesa. Dentro da gestão administrativa, a manutenção de serviço administrativo, nós temos pagamento de aposentados e pensionistas, contratação por tempo determinado, outros benefícios assistenciais, salário e família, vencimento de salário, entre outros. Isso aqui é só um exemplo, né? Dentro desse programa Ação Natureza, Despesa, Órgão e Unidade, né, como exemplo aqui, nós pegamos a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Administração, que nós somos adjuntos, né? Nós pegamos o planejamento, que somos adjuntos da Secretaria de Administração. Então, esse valor que está previsto, né, para a nossa manutenção de serviços administrativos durante 1 ano, 2 anos, 3 e 4 anos. Bem, da mesma forma que ali está aberto, né, a execução do PPA, nós temos aqui a distribuição de recursos por função de governo. Função de governo é a função legislativa, judiciária, administração, comunicação, transporte, etc. Sendo que das quais, né, destacamos aqui em amarelo algumas que são as maiores, como a função em 2018 da administração, 209 milhões, Previdência Social, 116, Saúde, quase meio bilhão, Educação, mais ou menos a mesma coisa, só em 2018, Urbanismo, 163 e daí para lá, né? Desporto, 14, encargos especiais e a reserva de contingência da Macaé-Prev, 226 milhões. Habitação 13, saneamento 37, gestão ambiental 11, ciência e tecnologia quase 6, agricultura mesmo valor, comunicação 9, enfim, esses valores, segurança pública 39 milhões, assistência social 33 milhões. E aqui, né, nós trabalhamos para poder melhor dar uma transparência melhor, nós fizemos uma modificação com relação às fontes de recursos, abrindo mais, né, para poder fazer um entendimento melhor da arrecadação do município. Então, agora, cada unidade, cada receita tem o seu detalhamento e, inclusive, a receita própria da administração indireta, né? Elas têm separados, né, a sua receita própria, porque antigamente era tudo fonte 10. Hoje nós separamos para dar uma visibilidade melhor e para poder apurar, por exemplo, algum excesso de arrecadação ou algum superávit financeiro. Não é isso, Herbert? Na parte de convênio também nós abrimos, né, para ter um detalhamento mais consistente e também dar uma visibilidade melhor com relação ao portal da transparência. Esses instrumentos, só para elucidar esse trabalho que a gente tem, né? Esses instrumentos são instrumentos vivos. A cada ano que a gente vem aqui, a gente tenta melhorar, a gente tenta aprimorar, a gente tenta dar a maior transparência possível, né, a todos os atos, principalmente aos atos da execução orçamentária.
Então, tudo que nós fazemos, nós publicamos da forma mais clara e transparente possível. E sempre que possível, a gente melhora também os nossos instrumentos de controle e avaliação. É claro que nem sempre é fácil. É claro que muitas vezes nós encontramos dificuldades e resistências, mas vamos sempre tentando melhorar o sistema de planejamento na medida, né, que a sociedade exige um nível de informação maior. Com relação a convênios, nós tínhamos antes convênios. Nós tínhamos 19 para contribuição para o regime de previdência, 10 para arrecadação direta e 109 para arrecadação direta judiciária. Agora nós temos 13, 14, 32, 97, 991 até 997. Isso para identificar melhor, né, como são recebidos esses valores do convênio e para que vocês possam separar, né, diretamente o que antigamente era 12, que não havia como separar, agora está tudo separado. O que é bom para as pessoas verem o que a prefeitura faz de convênios e como ela executa. Bem, com relação a investimentos previstos, né, nós temos aqui Secretaria Adjunta de Educação Básica, nós temos aqui construção de unidades escolares do ensino fundamental, 2018, 3 milhões e 500, 2019, 5.250, 2010, esse valor, mais ou menos, e 2021, 5 milhões e 800. Então, aqui só nesses 4 anos, praticamente 20 milhões para a construção de unidades do ensino fundamental. Temos aí a urbanização do PAC 2, né, previsto o valor até 2019, Nova Esperança, infraestrutura Santa Teresa tem, né, uma obra talvez de maior amplitude, macrodrenagem, que também maior tempo, obras do orçamento participativo, isso aí é ad eterno, e melhorias habitacionais na ajuda, parece que só para 2018. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é montado o orçamento, né? Então, cada despesa dessa, ela é colocada no sistema individualmente com todas essas informações: órgão, unidade, função, subfunção, programa, destino, projeto, atividade e todas as outras informações: natureza da despesa, dotação orçamentária, esfera, incorporação patrimonial, que tipo de fonte de recurso e que tipo de recurso é. Então, essa informação é colocada individualmente no sistema e não são poucas as né, o que a gente chama de despesa, vai ter um número 1.629, esse é um número inicial. Nós temos despesas hoje perto de 4.000 despesas, não é isso, Albert? Então, cada despesa ela é detalhada, né, para que se possa ter a maior informação possível a respeito dessa despesa. Além disso, essa despesa também ela tem que ser definida se ela é da saúde e educação e quais são os seus relacionamentos. Então, tudo isso tem que ser preenchido e informado despesa por despesa, mais ou menos 4.000 vezes. E agora, né, eu não sei, secretária, se o senhor pretende abrir a discussão para o PPA ou a gente toca e vai falando de LOA. O senhor que decide. Bem, depois de um pouquinho de água, encerramos aqui a nossa
a apresentação do PPA, e depois nós vamos, né, evidentemente, né, pedir a participação de vocês e a contribuição de vocês para que a gente possa cada vez mais aprimorar os nossos instrumentos de planejamento. Então começamos aqui, né, com a LOA 2018, que também é um instrumento de planejamento, que faz parte da tríade, né, PPA, LDO e LOA. E esses instrumentos, eles são obrigatoriamente, têm que ser obrigatoriamente feitos. E, mais uma vez, dentro do prazo estabelecido, que foi 11/7, como vocês haviam visto na anterior, entregamos o PPA no dia 10 e entregamos a LOA no dia 11. Nós temos uma previsão de arrecadação fornecida pela Secretaria de Fazenda em torno de R$ 2.041.040 reais. Nós estamos voltando ao patamar de 2016 e torcendo, né, para que a gente atinja essas metas. 2013, vocês vão ver no quadro seguinte, entre o previsto e o arrecadado. Esse aqui são os valores previstos para os exercícios, para os últimos exercícios. Então, nós partimos de 1.800.000 em 2013, 2014, 2.200.000, subimos em 2015 para 2.400.000, e aí a crise nos pegou de jeito. 2017 nós tivemos que baixar a nossa previsão de receita para 1.903.000.000, e a receita acredita que a gente chegue em 2018 com 2.041.041.000. Esse comparativo aqui é interessante, porque ele compara entre o que foi previsto e aquilo que foi arrecadado. Nós, em 2013, previmos uma arrecadação de 1.800.000.000 e arrecadamos mais 10%. Em 2014, erramos para mais, né? Graças a Deus. 2014, 2.200.000.000, aí foi um pouquinho menor. Em 2015, nós tivemos uma queda de 8,2% na arrecadação entre o previsto e arrecadado. 2016, nós fomos mais conservadores no que diz respeito à previsão de receita, e aí nós erramos menos. Erramos em 1,05%. 2017 não fechou a arrecadação, nós estamos ainda no mês, essa informação é relativa ao mês de setembro, e pelo que a coisa está se apresentando, eu acho que a gente vai ficar mais ou menos entre 1% e 2%. Margem de erro, para mais ou para menos. A gente tem hoje um aumento, né, do preço do barril do petróleo, e isso se reflete, obviamente, na nossa arrecadação, e nós esperamos que até o final do ano a gente consiga fazer uma arrecadação que chegue, né, no 1.900.000.000. Tomara que passe, né? Mas a gente pretende chegar perto aí dos 2 milhões, chegando perto da arrecadação de 2016. Torcemos para que isso aconteça. O preço do petróleo é infinitamente instável. Qualquer coisa que aconteça numa declaração do Trump, né, num acordo entre Irã e, né, no mau humor do Putin ou alguma coisa que o valha, o preço do petróleo varia. E isso está fora do nosso alcance, né? Isso está fora da nossa perspectiva, né, de administrar esse recurso. Então, o que vem definido pela ANP é aquilo que a gente utiliza. Uns meses mais, outros meses menos, né? Tivemos um pico agora, no último mês, ele passou da barreira dos R$60, e muitas vezes
infelizmente, esses valores são puxados para cima por motivos bélicos, guerras e etc., né? Bem, com relação à análise da proposta orçamentária de 2018, nós temos aqui um quadro que são, assim, apenas 5, 6 ou 7 gastos que já perfazem 15% da nossa arrecadação. Coleta de lixo, iluminação pública, transporte, merenda escolar, precatórios, auxílio alimentação. Só isso aqui já dá 300 e quase 50 milhões. Fora o resto, né? Nós não estamos falando aqui de despesa com pessoal, né? E nós não estamos falando aqui de despesas de construção de escola ou construção de unidades escolares. Continuando a análise da proposta orçamentária, o nosso orçamento previsto é 2.041, menor do que foi apresentado na LDO. A Secretaria de Fazenda refez os seus cálculos de receita e ela nos apresentou um cenário pior do que aquele que foi apresentado em maio. Então nós tivemos que rever as nossas contas, recalculando, né, e reformatando toda a distribuição de recursos para as suas unidades orçamentárias dentro desse valor de 2.041, 0,40 e 100. Sendo que os nossos principais recursos, as nossas principais receitas, elas são 50%, praticamente 53% de recursos ordinários, que são as nossas receitas próprias, né, IPTU, ISS, né, taxa de fiscalização e todos os nossos tributos, né, ITBI, né, nossos recursos que são de responsabilidade nossa de arrecadar. Royalties já é 18,54. Lembrando que, se não me falha a memória, chegou a perto de 30%, né? Ou mais. Então, hoje nós temos uma dependência de royalties em torno de 18,54%, né? Que representa, né, 378. O Elbert está me ajudando aqui. Em 2009, a nossa arrecadação de royalties chegava perto de 30%. Hoje nós estamos chegando quase na metade disso. Não é porque a outra cresceu, não. É porque o royalties caiu, né? Nós chegamos a um patamar de barril de petróleo a 110. E os especialistas dizem que isso nunca mais. Então, a gente tem que trabalhar em cima da estimativa de receita fornecida pela Secretaria de Fazenda e apurada, obviamente, com base em toda a análise que ele faz, né, da situação macroeconômica, da situação internacional e etc. Nós temos aí 122 milhões de Fundeb, 48 milhões de SUS. Diretamente arrecadado, que é o arrecadado pelas outras instituições da administração direta, né, tipo fundo de trânsito e etc., nós temos aí 0,94%. Está ruim de ver aqui, mas é que a composição das fontes de recursos. A contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, contribuição, eu não vou ler todas, né? Mas vocês vão ver isso. Essa apresentação vai ficar aqui, quem quiser, inclusive, pode solicitar cópia. Salário e educação, royalties, convênios da educação, da saúde, transferências, conservação ambiental, outros recursos vinculados, recursos ordinários do Tesouro, que é o maior, é 1 bilhão. Nós temos grandes receitas aí, o Tesouro, né?
aquele anterior, né? E essas são as grandes arrecadações do município. O resto fica pulverizado num leque grande de receitas que a gente tem. Eu tenho que colocar tudo em negrito da próxima vez, ou então dividir, porque ficou ruim de ler isso aqui. Bem. Elbert. Vem para cá agora. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Elbert, né, o Zé Manuel já falou. Trabalho lá na equipe do planejamento. Vou falar agora aqui um pouquinho sobre esses gastos que o Zé Manuel parou aqui. Aqui agora a gente tem uma análise dos gastos de pessoal em cima da proposta orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela nos exige que o nosso gasto do município, consolidado entre Poder Executivo, Poder Legislativo e demais poderes, quando há, não ultrapasse de 60% da receita corrente líquida. E no caso do Executivo, 54%, Legislativo 6%, no caso do município. Então a gente tem aqui um total de gastos do pessoal na ordem de 978 milhões, em cima de uma receita corrente líquida projetada para o ano de 2018, na ordem de 1 bilhão e 800. Isso representa 53,99% da receita corrente líquida vinculada à despesa de pessoal. A despesa com saúde, a gente também tem uma obrigatoriedade, pela emenda constitucional, de aplicarmos 15% das receitas próprias do município em despesas com ações de saúde. Pelo gasto aqui proposto na lei orçamentária, né, no projeto de lei, nós temos uma despesa com gastos próprios, com recursos próprios, na ordem de 397 milhões, que representa um percentual de 34% das receitas próprias do município com despesas em ações de saúde. Na educação, a gente tem também a obrigatoriedade de aplicarmos, nós temos a obrigatoriedade de aplicarmos 25%. E conforme a gente pode ver nesse demonstrativo, nós temos uma previsão de gastos na ordem de 344 milhões, que representa 29,7% da receita própria do município. Aqui um resumo das despesas separadas por categorias e grupos, né? Então a gente tem despesa de pessoal na ordem total de 978 milhões, juros e encargos da dívida 813 mil, despesas correntes, que são as despesas para manutenção da gestão administrativa, na ordem de 668 milhões, despesas com investimento na ordem de 128 milhões, inversões financeiras na ordem de 1 milhão, amortização de dívida na ordem de 37 milhões. Na amortização de dívida, a gente tem, são os parcelamentos que o município tem com entidades federais, estaduais, todas elas, que resultam num total para o ano de 2018, num gasto de 37 milhões, porque o município optou pelo regime simplificado de pagamento. E as reservas orçamentárias, as reservas de contingência,
tanto do RPPS quanto do município, na ordem de 226 milhões, que totalizam os 2 bilhões 041. Aí aqui vem um demonstrativo separado por unidade orçamentária. A gente tem a Câmara mais o fundo especial da Câmara na proposta, totalizando 70 milhões. No Poder Executivo, cada uma das suas unidades, compostos pela Procuradoria-Geral, Procuradoria Adjunta de Licitações, de Proteção e Defesa do Consumidor, a Secretaria de Fazenda, Controladoria e todos os demais. A gente pode observar que o valor maior nesse quadro aqui, nesse momento, é da Secretaria Adjunta de Educação Básica, que tem 416 milhões. Esse valor ele está diferente daquele quadro anterior, que estava lá 300 e poucos milhões, porque aqui está todos os gastos da educação, tanto os com recursos próprios, quanto os com recursos vinculados, recursos que vêm direto do Ministério da Educação para o município. Ainda continuando o Poder Executivo, agora vem os fundos, fundações e autarquias, que a gente pode observar também que ali os maiores valores estão ali no Fundo Municipal de Saúde, que é a Secretaria Adjunta de Atenção Básica e de Alta e Média Complexidade. Aqui uma consolidação dos dados anteriores, os totais do Poder Legislativo, do Poder Executivo, dos fundos, fundações e autarquias, a reserva de contingência do Executivo e a reserva de contingência do RPPS, totalizando tudo os 2 bilhões 041. E aí a gente agradece, né, queremos deixar nosso agradecimento e nos colocar à disposição. Certo? Você quer falar mais alguma coisa? Agradecer a presença de vocês. Embora a gente entenda que muitas vezes esses números são maçantes, mas é dessa forma que a gente consegue apresentar. A gente não consegue apresentar número de forma bonita, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente está aqui para dirimir qualquer dúvida que porventura tenha ocorrido, né, nessa breve apresentação. Muito obrigado a vocês. Bom, obrigado, Zé. Alguém mais vai apresentar alguma coisa da secretaria? Não? Então nós vamos abrir as perguntas, primeiro da mesa, né? Vou fazer aqui uma listinha de inscrição. Então, Paulo Antunes, primeiro. Alguém mais vai se inscrever aí na mesa? Fernando, Maxwell, Marcel. Mais algum vereador vai se inscrever? Alguém que está na mesa? Secretário? Claudinho? Não. Então, Paulo Antunes, vamos lá. Presidente, secretário Zé Manel, secretária de Habitação, nossa amiga Tânia Jardim, servidores da Secretaria de Planejamento, diretor do MacPrev, colegas vereadores, assistência. Eu queria saber, nosso amigo secretário Zé Manel, eu não achei ainda Zé Manel aqui no orçamento,
de repente, deve estar em alguma página que eu não consegui alcançar, as dotações, as verbas de instituição de caridade, subvenções, sabe dizer se consta aqui no orçamento? Elas constam, sim, elas estão contempladas não mais como subvenção. Elas hoje estão contempladas com outro título, né, Alves? No nível de contribuição. Mas está em que lugar isso aqui? Que fica difícil de achar, né? Antigamente era subvenção. Fica mais fácil depois, Manuel, explicar onde, para a gente poder... Eu posso depois Tá bom. detalhar para o senhor especificamente qual é a página que está aí. Nesse momento não tenho aqui Não tem problema. o detalhamento. Tá, e vem citando todas elas que terão a verba do município? Perfeitamente. Tá bom, obrigado. E depois então você me passa, por favor. Sim, senhor. Obrigado, Manuel. Luiz Fernando. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público aqui presente, representantes do Poder Executivo. Quando você apresentou essa planilha e tinha o valor específico e o percentual, 15% para a saúde e 25% para a educação. Isso é o que determina a Constituição Federal. Aí eu te pergunto, esse valor que você encontrou está realmente nos 15%? E a saúde com 15%, a educação com 25%. Mas só que isso, tanto a saúde quanto a educação, acaba se gastando mais. É uma coisa de praxe. Nós temos uma cidade que recebe todo município circunvizinho, principalmente na saúde, que é o caso específico, né? Nós temos um HPM que é um gargalo, quanto mais se põe dinheiro ali dentro, mais se gasta. Isso aí é uma coisa notório para todos. Aí a pergunta é, está no limite de 15%, que diz respeito à saúde. Está no limite da educação, que é 25%. E o que ultrapassa, que normalmente ultrapassa? Boa tarde, vereador. A Constituição estabelece o mínimo. O mínimo para a saúde é 15%. E o mínimo para a educação é 25%. Como o senhor acabou de dizer, né, o nosso município é um município atípico. Nós recebemos, né, pacientes, clientes, alunos de toda a região. O nosso vereador, né, Márcio, testemunha dessa demanda. Nós temos gente aqui da região próxima inteira e da região distante também, que vem gente de Friburgo, Niterói. Então, assim, previsto é 15%, mas a gente está gastando mais de 30%, porque a demanda é gigantesca. Na área de educação, a mesma coisa. Nós temos pessoas que vêm trabalhar no nosso município e que trazem os filhos para estudar aqui. Ficam no município praticamente o dia todo e alguém vem recolhê-los na hora da saída, né, para levar às suas residências. Então, a nossa demanda, também em função da crise, aumentou muito. Então, como nós temos atendido essas demandas relativamente de forma satisfatória, né, a gente tem esse gasto ampliado, entumecido, em função, né, dos nossos vizinhos, que nós não podemos deixar de atender, né, pelo simples fato da universalização da saúde e também da educação. Eu não posso deixar de matricular uma criança, né, que vem aqui do município de Rio das Ostras e quer estudar aqui em Macaé. Espero ter respondido a sua questão. Vereador Maxwell. Senhoras e senhores, boa noite. Quero cumprimentar os colegas vereadores, membros do Executivo que me representam, secretária Tânia, secretário José Manel. Inicialmente,
fazer a consideração aqui no plano plurianual. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria só de fazer um comentário que eu fiquei refletindo. O presidente falou, mas tem pouca gente. Realmente, a maioria aqui, eu acho que 99% deve ser assessores que estão acompanhando seus vereadores. Aí eu fiquei refletindo, será por que que isso está acontecendo? Aí encontrei algumas explicações. Nós tínhamos uma lei de orçamento participativo, onde a comunidade se interagia e durante o ano fazia aquele movimento e trazia propostas da sociedade. E esse governo atual implodiu o orçamento participativo. Eu digo que implodiu porque ele trouxe para dentro da prefeitura e destruiu ali dentro mesmo. Até a equipe técnica que trabalhava com orçamento participativo foi desmontada. A outra questão é da própria emenda impositiva de vereador, que é também uma participação, porque os vereadores têm aqui uma representatividade de um eleitorado. Então, quando o vereador apresenta a emenda impositiva, ele está trazendo para essa Câmara, para o orçamento, a vontade das pessoas, não é a vontade dele. Isso também foi implodido dentro da Câmara esse ano, pelo governo, sob alegações que até hoje não se caracterizaram. É assim que acontece. A secretaria planeja, mas o ordenador de despesa improvisa. É prêmio, é abono para servidor do Estado, é campanha publicitária sem objetos, é processo seletivo temporário também improvisado. Então não tem um orçamento que aguente o improviso. Aí, voltando à questão do plano plurianual, eu vejo aqui algumas questões que, para ser sincero, me preocupam. Primeiro, na mensagem do prefeito, diz que espera que a Câmara receba bem, né, esse PPA, porque a princesinha do Atlântico tem que ter uma visão de futuro, tem que perceber, tem que clarificar, uma gestão compartilhada com a inclusão social. Tem 5 anos de governo, não estou vendo inclusão social. Em nenhum ano do governo vi inclusão social. Vai vir agora nesse papel. E aí, senhor presidente, né? Tem aí em junho, nós aprovamos a celebração de vários convênios com instituições em relação à visão social, e até hoje não funcionou, né? Alguma deve ter recebido uma parcela ou outra, mas no todo não foi contemplado, né, nenhuma política de inclusão social. Até aquelas leis que tinham de bolsa técnico, de auxílio, né, quem estava na faculdade, tudo isso acabou nesse governo. Mas as coisas que me preocupam nesse PPA, que tem 9 artigos, 3 exatamente. São 9 artigos. Tem 3 que me preocupam, que é 1/3. No artigo 6 diz o seguinte: o Poder Executivo fica autorizado a realizar as seguintes alterações. Programação definida no anexo do artigo 1º. Aí vem aqui. No artigo 7 diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir e excluir produtos e respectivas metas das ações plurianual. Artigo 8. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar a metodologia de monitoramento e execução do programa. Quer dizer, a gente aprova um plano e no outro dia já está descaracterizado. E a gente já autoriza de pronto que o prefeito faça qualquer e toda alteração que lhe for conveniente. Então não tem planejamento que consiga, né, efeitos significativos, tratando, o legislativo tratando da coisa dessa forma.
Então, o Legislativo trata mal essa questão, porque não deveria autorizar dessa forma. É uma lei, então para de fazer decreto alterando lei. Manda a lei para cá, o vereador vai analisar. Se for de acordo, altera. Mas vamos pelo menos discutir essas questões. Aqui não. Aqui a gente, para ser sincero, não dá nem vontade de votar nisso, porque você vota e autoriza o prefeito a fazer toda e qualquer alteração, sem passar mais pela Câmara. E, diga-se de passagem, o governo anterior, de Aloysio, um ponto que eu venho batendo há muito tempo, destruiu o PPA na questão da macrodrenagem. Desconsiderou, pegou um PPA funcionando. Desconsiderou, não fez mais nenhuma obra de macrodrenagem. É porque não está chovendo. Quando chover, só vão entender o que eu estou falando. Não tem. Aí eu vou passar para a LOA. Eu fiz umas comparações que me deixaram assim bem surpreso. Queria até compartilhar com todos. Eu peguei o orçamento de Friburgo e de Cabo Frio. São cidades que têm o mesmo número de habitantes de Macaé. É um parâmetro, né? Mesmo número de habitantes. Aí fui ver a receita de Friburgo. 430 milhões. É menor que o orçamento só da educação de Macaé. Aí fui pegar de Cabo Frio. A arrecadação de Cabo Frio, 782 milhões. É menor que a despesa de Macaé com educação e saúde. Tem um gargalo misterioso nas despesas de Macaé que a gente precisa tratar. Mas tratar com transparência. E sabe como a gente trata isso com transparência? Colocando QDD na LOA, que mais uma vez não tem. E que toda vez a gente discute isso aqui. No governo anterior, nós lutamos na Câmara e o prefeito Rivito começou a colocar, nos últimos anos, o QDD, que é a melhor forma da gente tratar a despesa com transparência, que é o quadro de detalhamento de despesa. Mas, quando esse governo assumiu, o que é que ele faz? Ele decreta o QDD durante janeiro. E a gente fica sem saber o detalhamento das despesas. E não tem como avaliar da melhor forma. Aí você vê, Niterói tem uma arrecadação assim, próxima de Macaé. A prevista deles agora é 2.345 milhões. Mas lá tem mais de 500 mil habitantes. Quase uma mesma arrecadação com o triplo, quase, dos habitantes de Macaé. Nós precisamos desvendar esses segredos, esses mistérios. Niterói tem 20 mil servidores, ativo e inativo. Friburgo tem 7 mil, ativo. Vou buscar outras comparações. Aí eu já estou concluindo. O vereador me antecedeu, falou, olha, mas a despesa de saúde aqui aumenta muito e tal. Mas há de se considerar o seguinte, vereador. Eu até citei aqui já na Câmara. Coisa de saúde é uma coisa universalizada mesmo. Tem 2 pacientes de Macaé internados em Volta Redonda. Vários pacientes de Macaé fazem radioterapia em Campos. Vários outros fazem em outros municípios. Eu estou tentando atualmente um tipo de exame lá em Arraial do Cabo, porque aqui tem, mas só daqui a 2 anos para fazer. Você marca, daqui a 2 anos vai fazer o exame. E eu penso assim, sinceramente não queria fazer tantas críticas, mas
É o que eu tenho para apresentar. Dúvidas, muitas dúvidas, muitas. Até a senhora que está aqui, a Fundação de Cultura, o orçamento dela é R$10.000. Está aqui, ó. Tem tantas coisas assim que nos causa preocupação, né? Aqui também não tem uma previsão do que está no contencioso. Contencioso na Procuradoria tem 1 tonelada de ação contra a Macaé, contra a Prefeitura, por falta de pagamento. E a gente aqui fica preocupado no artigo, já no artigo 21, ele vem falando que já autoriza o Poder Executivo de estabelecer, através de decreto, o sistema de controle de custo, verificação, ações do governo. Então, essa situação de essas autorizações prévias, tanto no PPA quanto na LOA, isso eu não acho saudável. E, para concluir, dizer o seguinte, ó. Só esse ano, por informações aqui que foram publicadas no jornal, foi arrecadado 327 milhões de royalties até o momento. Vai bater mais. Vai bater aí pelo menos uns 370, possivelmente. Igual de 2015, que foi o ápice. Quer dizer, nós tivemos uma recuperação. Nós acompanhamos só esse ano várias vezes publicação de excesso de arrecadação, e a cidade está no mesmo. As mesmas deficiências, os mesmos problemas, embora que o orçamento só da saúde equivale o orçamento, quer dizer, é maior que o orçamento de Friburgo, e lá mora gente, mais de 200 mil pessoas, lá tem gente que fica doente, tem gente que vai à escola, igual aqui. Igual. É uma população igual a daqui. Então, a gente precisa botar a cabeça, refletir, fazer um debate para frente, com objetivos de desvendar os segredos de Macaé. Alguma coisa? Boa tarde, Maxwell. Vereador, só para elucidar a questão das alterações do PPA, como eu disse agora há pouco, esses instrumentos, eles são dinâmicos. Então, alterações têm que ser feitas. O senhor deve se lembrar, no ano de 2016, nós apresentamos aqui uma proposta de revisão do PPA. E pretendemos fazer isso sistematicamente. Nós não queremos modificar o PPA sem que a Câmara tenha conhecimento e faça a sua autorização. Então, não é para fazer nada, né, que não seja permitido. Nós queremos, né, harmonia entre os poderes. Com relação ao QDD, todo ano nós apresentamos o QDD, só que com outro nome, vereador. Chama-se Relatório Preliminar de Despesa. Ele é exatamente igual ao QDD. Só que o quadro de detalhamento de despesa, esse nome, ele só é permitido após a publicação do decreto. Então, se você observar esse relatório que está anexo à LOA, o senhor vai ver que ele é exatamente ao que o senhor recebia anteriormente, que se chamava QDD. Bem, com relação ao excesso de arrecadação, a Secretaria de Fazenda, ano passado, entendeu, né, e de uma forma sábia, que poderia haver um desarranjo na arrecadação dos royalties. E ela fez uma previsão, né, bastante conservadora, porque é mais fácil a gente trabalhar fazendo os empenhos sistematicamente com aquele excesso que vem, do que a gente detonar o orçamento
e depois ter que fazer o cancelamento dessa despesa, porque a receita não se confirmou. Então, digo, o senhor tem visto a forma transparente como nós estamos trabalhando, publicando sistematicamente os excessos de arrecadação, para quê? Para que isso seja claro, né, e límpido para toda a população, não é só para o Legislativo. Então, nós entendemos que buscamos sempre, de forma sistemática, a melhoria do sistema de planejamento. Nós não vamos entrar aqui, né, nos méritos das decisões de governo, porque não nos compete. Mas com relação aos nossos sistemas de planejamento, que são LDO, PPA e LOA, o senhor tem a certeza que nós estamos sempre buscando o melhor para informar a população e destinar os recursos para que seja, né, mais confortável para a população. Por ordem de inscrição, vereador Marcel. Presidente Dr. Eduardo, secretário Zé Manuel, o Elbert e a equipe da Secretaria de Planejamento, vereadores. Enfim, presidente, a gente, de fato, compartilho bastante das angústias e questionamentos que o vereador Maxwell pontuou. Inclusive, alguns deles eu tinha aqui me organizado para levantar também sobre a importância da gente entender a proposta orçamentária que vocês elaboram com todo cuidado e com essa disposição de debater conosco e com a sociedade, mas que a gente não consegue perceber de maneira concreta todo esse trabalho de organizar e de planejar se tornar efetivamente em ação e investimento público que, no final, ele garante direitos, garante acesso às políticas públicas, né? Os números da educação e da saúde são números enormes, consideráveis, e que precisa mesmo, né? Porque às vezes a gente fica imaginando que está tudo resolvido a partir de então, né? Tem tantos milhões para a educação, tantos milhões para a saúde, e o restante gira no entorno e não precisa ser cumprido, né? A Secretaria de Habitação, secretária Tânia, o que está previsto é algo em torno de 12 milhões. Né? Com 12 milhões você não consegue fazer um amplo projeto de habitação com verbas municipais e tal. Vai ter muito trabalho para manter e para dar vida àqueles espaços em que foram disponibilizadas moradias populares às pessoas. Agora, uma coisa que tem me incomodado, secretário, e todos nós aqui, em especial nós vereadores, como foi apresentado no início sobre o PPA, que ele tem uma relação de outras legislações, inclusive maiores, que prevêem a execução e dão linhas gerais para planejar o município, né, para pensar o município. Uma delas é o plano diretor, que nós já estamos atrasados e muito na votação, na aprovação do plano diretor, e, no meu entendimento, por uma interpretação equivocada, mas que eu acho que a Casa precisa resolver para poder aprovar o plano diretor e que a gente volte a estar em acordo com o Estatuto das Cidades, com a Constituição, inclusive porque a não adequação do plano diretor, a não aprovação da revisão do plano diretor, coloca o Executivo, o chefe do Executivo, e o Legislativo como parceiros numa ilegalidade, inclusive com possibilidades de ação civil por improbidade. Então, esse debate do plano diretor é importante para a gente discutir planejamento, né? Porque o plano diretor fala de todas as políticas, fala de tudo. Então, essa é a minha preocupação, da gente votar orçamento, plano plurianual, e ainda não conseguimos nem ler o plano diretor, porque uma primeira frase que leram criou toda uma grande divergência e uma polêmica, no meu entendimento, uma falsa polêmica, mas que nós precisamos superar para que a gente não corra o risco de votar o PPA de acordo com o plano diretor de 2006, mas em desacordo com o plano diretor de 2016. Então, pode ser um impasse perigoso.
As emendas impositivas e o orçamento participativo são questões que a gente precisa aqui saber como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com isso? A gente vai continuar fazendo emenda impositiva? É uma pauta do Executivo executar ou não as emendas impositivas? Porque aí tem que estar bem pactuado isso entre os poderes, porque é um primeiro ponto de desconexão, né, de desarticulação, de desarmonia. Se a gente vem, vota, está aqui, 2%, vereador Luiz Fernando, para orçamento, para emenda impositiva. Então, 2% do que vai ser investido, como é que vai fazer? A gente vai voltar em novembro do ano que vem a votar um remanejamento de todas as emendas impositivas, de todos os vereadores, para dizer, olha, tem uma coisa muito melhor para fazer, salvar o Hospital São João Batista. Ou então fala, olha, tem uma coisa muito melhor para fazer, investir em construção de creches, que eu acho que é importantíssimo, e acho que a gente tem que cuidar disso também. E está faltando, né, construir creche, que estava previsto também nos orçamentos, e isso a gente não consegue ver, perceber, se tornar realidade. O orçamento participativo é uma outra questão. A gente fica sem saber o que dizer para aqueles delegados que foram eleitos nas plenárias, que dialogaram, que sugeriram, que apontaram prioridades para os seus bairros, para os seus distritos, para as suas regiões, para determinadas políticas públicas, e a gente vê que está previsto no orçamento, mas que fica num faz de conta, porque quem executa e norteia os investimentos públicos, que não são os técnicos da Secretaria de Planejamento, é o prefeito e sua equipe de governo mais efetiva, não executa, não tem esse cuidado, não tem essa atenção, e é exatamente um eixo que transforma o orçamento em algo mais democrático, mais acessível à população, que a população pode se perceber ajudando a construir o planejamento da cidade. E, por fim, eu acho que todos devem ter acompanhado que o governador do estado, em setembro, final de setembro, anunciou que vai criar um fundo de royalties para a segurança pública, né, para investir em segurança pública. Já um fundo de royalties que já existe, que é para a questão ambiental, ele vai dividir ali, 10% é o todo, vai ficar 5% para a segurança pública, 5% para a questão ambiental, de manutenção, proteção ambiental. Nós aqui discutimos na LDO, inclusive uma proposição do vereador Maxwell, a possibilidade de um fundo também de royalties, até porque a gente já percebe que a dinâmica do petróleo é uma dinâmica que nós precisamos nos precaver e ter condições de quando faltar, ainda podermos investir em alternativas econômicas, em geração de emprego, em garantia de bem-estar e qualidade de vida para a população. Só que ao invés da gente discutir esse fundo, e aí é onde eu quero concluir aqui com essa pergunta, o governo está propondo abono de R$2.000 para policiais militares que são funcionários do Estado, né? Como que a gente lida com isso no orçamento? Porque não está previsto no orçamento isso, né, esse abono. Como que a gente lida com isso se quando a gente quer discutir um fundo de investimento futuro e de criação e fomento de alternativas, que uma outra coisa que esse governo fez também, vereador Maxwell, foi desarticular o fundo o Conselho de Fiscalização dos Royalties, que seria um grande instrumento para fomentar, discutir, acompanhar e controlar esse fundo de royalties, para a gente pensar o futuro da Princesinha do Atlântico, para a gente pensar a qualidade de vida para gerações futuras. Bem, como que a gente lida com isso, sendo que, ao mesmo tempo que o fundo do governo do Estado de royalties para investir em segurança está proposto, em Macaé a gente não consegue discutir um fundo e a segurança pública fica sendo tratada, porque não é barato segurança pública também. Então, esses movimentos, feitos sem organização, sem planejamento, tentando o tempo todo apagar incêndio, destoa do cuidado que os técnicos da Secretaria de Planejamento têm para elaborar os orçamentos do município, o plano plurianual e o que o município deve ter de prioridades. E só para dar um exemplo, o fundo da Noruega, o fundo de royalties da Noruega, que já tem arrecada lá tem mais de 1 trilhão esse fundo, ele que está investindo em pesquisas do NUPEM, aqui do NUPEM UFRJ,
que todos os outros investimentos em pesquisa acabaram. O Funemac não faz mais, a FAPERJ não faz mais, né? Então, como que a gente supera esse... É para pedir opinião mesmo. Como que a gente supera essa resistência a um fundo permanente e estratégico para frente, para futuro, e como outros espaços fazem, e aí o exemplo que eu dei do governador e da Noruega são 2 exemplos agora recentes, para a gente não ter, no final das contas, o orçamento hoje previsto é 2 bi 41, mas pode ser que daqui a pouco seja 1 bi e meio, 1 bi 400, depois do boom do petróleo, ou quando o petróleo de fato se transformar em uma outra linha estratégica para a região do pré-sal. Como é que a gente supera esse impasse para construir, enfim, consenso em torno disso, se isso ajuda, atrapalha, é mais ou menos para ter opinião. E só onde que a gente identifica aqui esses 2 mil de abono e para o policial militar, como é que a gente faz isso, inclui isso no orçamento municipal? Vou começar pela pergunta final, vereador, que é dizer que quando a gente apresentou aqui na Câmara no dia 11 de outubro, a gente não tinha conhecimento desse abono que seria dado. Por isso ele não está previsto no orçamento e também não está previsto no PPA. Provavelmente, né, algum instrumento vai chegar à Câmara e, se for aprovado como um projeto de lei, então só assim vai ser permitida a inclusão no PPA e na lei do orçamento após a aprovação da Câmara. Com relação a só um simples detalhe, a Noruega não tem royalty. Esses valores são todos destinados a esse fundo. Nem Estado, nem município, nem União recebe nada. Então é por isso que esses valores são bastante grandes, né? E a distribuição desses recursos é completamente diferente daquela que é feita aqui no Brasil. Com relação ao fundo ambiental, acho que perfeitamente viável, né, a criação desse fundo com destinação de parte desses recursos do royalties, né, para alavancar, né, a proteção ambiental do nosso município, que é vasta. Nós temos aí vários parques, né? Parque de Jurubatiba, nós temos o Parque Atalaia, nós temos Sana, nós temos uma série de RPPS que precisam de proteção. E eu acho extremamente válido, né, que a Câmara e o Executivo e o Legislativo sentem para definir essa questão. Acho extremamente viável, né, e sou, né, particularmente, pessoalmente, favorável a essa demanda. Com relação ao orçamento participativo, eu não ia me adentrar nesse tema, mas eu acho que tem que fazer união de forças, vereador. A Câmara tem que se unir ao Legislativo, o Legislativo ao Executivo, o Executivo tem que buscar apoio no Legislativo para poder, né, juntar e trazer essa população para discutir e dar força. Precisa de instrumentos novos. Esses instrumentos que estão aí não fazem a população vir para discutir e participar dos orçamentos. Bem, com relação ao plano diretor, vereador, só queria dizer que se faz o máximo possível para harmonizar o instrumento. Mas o instrumento é muito antigo, né? O instrumento né, já passou do tempo, como o senhor disse, de fazer a revisão. Então a gente também fica muito preocupado em trabalhar efetivamente uma demanda que já tem 4, 5, 6. Como a nossa dinâmica no município é muito grande, a gente, né, olha assim, mas contempla de forma mais superficial, para não dizer que não atendeu, mas também não vai muito a fundo, porque de repente a gente está gastando recurso orçamentário numa coisa que não vai mais existir. Obrigado. Só com relação ao convênio, desculpa, presidente, com relação à habitação, né, estão sendo previstos novos convênios para tratar
desse assunto habitação. A gente hoje, né, com a mudança da legislação, a gente não pode colocar um convênio, um recurso de convênio, porque a gente vai inflar o orçamento e esse recurso, se ele não se confirmar, a gente acaba tendo um orçamento imaginário. Eu vou arrecadar de recurso de convênio para habitação 15 milhões. Então, o que a gente está fazendo? A gente está esperando assinar o convênio, primeiro, para depois colocar no orçamento através de projeto de lei. Acho que é mais inteligente e é mais efetivo, porque você não entumece o seu orçamento com uma verba que pode vir a acontecer. Okay? Bom, pode. A questão da habitação, a colocação dele me alertou aqui para uma pergunta que já estava aqui passando pela minha cabeça. Em primeiro lugar, né, dar aí meu boa noite, dizer da minha satisfação sempre de estar nessa casa, Casa Legislativa, com vereadores tão importantes, amigos, companheiros, lutadores, e também dar o meu testemunho também, Zé, porque Zé Manel para a gente é Zé, não é isso? Do quanto ele lutou, instruiu com cada secretaria, cada secretário e sua equipe, para que pudesse termos, né, aqui hoje, né, nessa discussão, um orçamento realmente com a anuência, com a aprovação daqueles que estavam lá atuando, né? Mas como eu não participei, Eduardo, da questão da habitação, mas sim da cultura, por isso ficou uma dúvida, e você me colocou agora. O que consta em termos, então, de habitação aqui, não traduz o que viria de convênio, e sim a contrapartida que virá do município, ou que tem vindo do município, né? E vai se repetir para o próximo ano. Por exemplo, quando a gente lê melhoria habitacional, 5 milhões. Eu digo isso porque, na minha experiência agora, que ainda é muito curta, 1 mês, né, eu já estou trabalhando para começar a andar algumas metas, né, de convênios que estão assim paralisadas. E nela, por exemplo, consta melhoria habitacional, 5 milhões, mas temos que ter uma contrapartida de 3 milhões do município, e em outro, de 5 milhões do município. Então, isso já está contemplado aqui? Na sua totalidade, não. Por quê? A gente está trabalhando com recurso ingressado, certo? Aquele recurso, nós vamos fazer um convênio que vai injetar no município 10 milhões, isso para nós não é efetivo. A gente prefere trazer efetivamente o convênio assinado, firmado e ingressando com esses recursos através de projeto de lei, porque senão a gente cria um recurso muito volátil. Quer dizer, pode acontecer como pode não acontecer. A sistemática da Caixa Econômica hoje, você muito bem sabe, é completamente diferente do que era alguns anos atrás. Hoje não tem recurso, está lá na conta 10 milhões, não é assim não. Ela manda um recurso que você executou. Então esse recurso é sempre a posteriori. E tem uma série de críticas, né? Tem uma série de imposições novas, né, que a gente tem que atentar, por quê? Senão a gente vai errar de novo, né, na elaboração do nosso orçamento. Então, a gente prefere, né, ser um pouco comedido com relação a esses valores, esperar que eles efetivamente ingressem para depois a gente lançá-los no orçamento. Principalmente a partir da formalização e da assinatura dos convênios. Ok? Nada impede que você faça um convênio em março, abril, maio, junho e julho. Isso vai entrar através de projeto de lei, conhecimento da Câmara e aprovação, né, no seu orçamento de 2018. E provavelmente em 2019, por aí vai. Bom, Zé, já te cumprimentei, né? Mas agora nós vamos acabar com os afagos, né? E vamos para um assunto que está preocupando muito a presidência da casa, né? Esse ano em curso,
o orçamento da casa foi cerca de 72 milhões. E a previsão para o orçamento do ano que vem, de 18, 18 não, gente, 98, né? Menos 3 milhões por aí, 70 milhões, mais 1 milhão é do fundo, então 69. Acontece o seguinte, na previsão orçamentária, quer dizer, até setembro se calcula o orçamento pelo que foi arrecadado. Outubro, novembro, dezembro, existe uma projeção de arrecadação. E eu não sei porquê, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro desse ano, a previsão, Zé, eu acho que ela foi ou muito conservadora, né? Ou ela foi muito conservadora, ou ela foi... Eu não quero achar que foi subestimada de maneira proposital, não. Mas tem hora até que parece para a gente que ela foi subestimada de certa forma propositadamente. Porque só para a Câmara, né, a arrecadação foi tão maior do que o previsto, tão maior que só para a Câmara nós perdemos 6 milhões no orçamento desse ano. Só para a Câmara, que é 6%. Então ela foi tão subestimada, ela foi tão gravemente subestimada, né? Isso não pode ser um erro assim um erro grosseiro, né? Que para a Câmara o orçamento veio menos 6 milhões do que ele deveria ter vindo. E eu estou muito preocupado com essa próxima previsão, né? A catástrofe que pode ser, porque, né? Porque eu achei extremamente... A gente nem quis reclamar. Eu até pensei em ingressar na justiça para reclamar esses 6 milhões. Mas ia reclamar para depois devolver, né? O negócio seria bobo, porque a gente, com esse orçamento mesmo, ainda devolve uns 2 ou 3 milhões, né? Sem esse, devolveríamos o que sempre devolvemos, 10 milhões. A única diferença que eu acho que deveríamos ter reclamado é que se 6 milhões estivessem aqui, eles com certeza não teriam sido mal gastos. Eles estavam aqui e a gente devolveria no final do ano para você ajudar você a pagar a folha. E lá, solto lá, eu não sei em que foi, em que bônus, em que benefício foi colocado esses 6 milhões. Eu quero saber o seguinte, será que essa projeção desse ano, de outubro, novembro, dezembro, o erro vai ser tão grosseiro? Boa tarde, Eduardo, mais uma vez. Não é erro. Isso é uma previsão, né, constitucional, dizendo que a gente tem que repassar 6% da receita para o Legislativo. O cálculo, né, que é feito, apresentou hoje, né, esse valor de 70 milhões. Né. Se a previsão, né, de outubro, novembro, dezembro não se confirmar, ainda cabe, né, à Câmara Municipal informar o Executivo, né, que essa receita foi um pouco maior e provavelmente esse valor vai ser corrigido. Agora, graças a Deus que os senhores devolvem sistematicamente todo ano 10 milhões, que dá um alívio enorme, né, na folha de pagamento, que é a nossa maior despesa. Então, assim, não houve erro, não houve, né, má fé no cálculo do recurso, foi essa informação né, bastante trabalhada na Secretaria de Fazenda, nos é repassada, e em cima disso que nós fazemos os cálculos de repasse dos 6%, que é o limite máximo, né? Que nós temos que repassar até 6%. Tem municípios que repassam 5,4%, 5,2%, 5,3%, tá certo? Nós repassamos o limite máximo que a Constituição nos dita que é os 6%, para que vocês façam o adimplemento das suas despesas. É até estranho entrar nessa assunto, porque na verdade, isso aí, Zé também, né, Tânia? Na verdade, Zé, isso aí não é um orçamento da Prefeitura. Ela não repassa, ela só entrega à Câmara o orçamento que já é da Câmara, como é o do Macaé-Prévio. São orçamentos que não tem nada a ver com a Prefeitura. Ninguém está tirando nada da Prefeitura, passando para a Macaé-Prévio nem para a Câmara. Esses são orçamentos que são da Câmara e da Macaé-Prévio. E precisa passar. Então, não tem por que a Prefeitura ficar com um orçamento que não é dela.
Mas eu achei, Zé, de qualquer maneira, para faltar 6 milhões nos 6% da Câmara, 6%. Então eu não estou fazendo essa regra de 3 aqui de cabeça, mas, né, seria uma arrecadação muito maior do que o planejado. E aí eu vou pedir a você que dê uma reavaliada nisso aí antes da gente votar, e até já te expus alguns motivos, né, que nem vamos debater aqui, mas a Câmara, com certeza, vai devolver esse ano ainda, com todo esse aperto, 2 milhões, fora os gastos que a gente já tem com alguns servidores que trabalham aqui e que a gente paga a folha deles. Quer dizer, esses servidores, ao serem devolvidos, eles seriam uma despesa maior na folha da Câmara, aumentando aí do percentual lá de impedimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu ia pedir para você para avaliar com bastante carinho, porque o erro foi muito grande dessa vez. Ele nem reclamou, porque foi descobrir isso agora, falei, vai reclamar o quê? Deixa eu te falar. Então, te pedir esse favor, Zé, porque foi um erro muito, foi uma diferença muito grande. A gente não ia usar, a gente não tem aonde gastar, não ia gastar. Eu sei que no final do ano você vem, pô, Eduardo, a gente tem que pagar o 13º do HPM e a gente sempre tem esse recurso. Dessa vez vamos ter muito menos. Se tivesse aqui, ia estar guardadinho. Mandar para cá, você vai poupar e contar com ele no final do ano. Tenho certeza que a gente vai, até em conjunto, né, fazer essa reanálise, e se tiver, porventura, algum tipo de incompatibilidade, ela vai ser corrigida. Zé, bom, alguém do plenário quer fazer alguma pergunta? Já me disseram que ninguém tinha pedido nenhuma pergunta. Aqui, estamos quase 2 horas aqui na audiência. Alguém da mesa aqui quer fazer alguma outra pergunta? Quer fazer alguma colocação? Você quer? Então vamos deixar para a pergunta. Aqui, agradecimento daqui a pouco. O Maxwell quer fazer mais uma pergunta. E vamos encerrar com o Maxwell aqui nessa pergunta, que são 7 horas. Senhor presidente, das comparações aqui efetuadas, né, eu esqueci de falar de Maceió, que é a capital de Alagoas, que tem 1 milhão de habitantes, arrecada quase igual a Macaé. E destina 380 milhões para educação, quase igual de Macaé. E ainda aí, na saúde, 700, aí um pouco mais, né? 700 milhões. Então, fica mais uma vez aquele questionamento. Aonde que está a mágica? O dinheiro some, o dinheiro de Macaé some. Bom, eu só queria... você vai continuar? Vou aí, para concluir a questão apresentada, na réplica aí do secretário em relação ao PPA, ele falou, não, o PPA não vai ser modificado de qualquer forma e tal, mas aqui, nos artigos que eu li, aprovando o PPA do jeito que está, nós estamos autorizando, sem passar pela Câmara, qualquer alteração do plano plurianual. Isso é o que está aqui no projeto de lei. E, para concluir, com relação a Vossa Excelência comentou, eu concordo, se o dinheiro vai ser devolvido é outra coisa, tem que enviar para casa. A questão constitucional fez apropriação indébita do recurso do Legislativo, que deveria ser devolvido no final do ano, e aí que está o erro. Errar, talvez, na estimativa da arrecadação, tudo bem. Agora, ter o excesso de arrecadação e não fazer as contas do arrecadado próprio e enviar aquela parte para a Câmara, mesmo que a Câmara vai devolver depois, isso é um jogo contábil e constitucional que deve ser feito. Aí eu concordo com a Vossa Excelência. Aí está o erro. Deveria ter sido feito o repasse. A questão que eu quero colocar agora na pergunta na mesa, só a questão filosófica do debate que temos na Câmara, eu, Maxwell e Marcel sempre, né, é que eu acho, na questão do fundo, né, que eu sou contra o fundo do royalties, eu acho o seguinte, que a Noruega talvez não tenha os problemas sociais prementes que nós temos aqui. Fazer fundo é muito bom para quem não está precisando de nada. Para quem está precisando de esparadrapo, de gás, de injeção nos hospitais, vai fazer fundo de quê? Tem que ser gasto agora
né? Em merenda escolar, em boa escola, em boa saúde, em boa qualidade de vida, em bom transporte. Então, só para colocar a minha posição contrária a esse fundo, eu acho que nossos problemas sociais são tão graves que não nos permite poupar nada. Nós temos que gastar mais do que a gente ganha para poder ver se a gente consegue solucionar os problemas imediatos, né? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, né? Queria parabenizar novamente Zé Manel, que eu já falei uma vez que ele tem cheiro de marisco, cheiro de mitiba, então ninguém melhor para mexer no nosso orçamento que Zé, né? Porque essas fórmulas mágicas que se apresentam de vez em quando em Macaé é um negócio meio assustador, né? Prefiro, Zé, que os 6 milhões falte no orçamento que você planejou do que o outro qualquer que não entenda nada de Macaé tenha planejado. Então, muito obrigado a todos, boa noite. Agradeço. 10 vereadores presentes, hein? Só quero registrar isso, 10 vereadores presentes, e o público também aumentou um pouco, né? Você quis fazer um comentário e eu falei que ia te dar a palavra, desculpa. Obrigado, boa noite a todos. Na realidade, é um agradecimento, mas um esclarecimento também aos servidores. Nessa LOA e nesse PPA, a Secretaria de Planejamento criou novas fontes de recurso. No caso do Macaé Prev, foi criada a fonte de recurso 32. Durante a existência do Macaé Prev, 17 anos, a fonte de recurso era somente a fonte 19. E tudo que se gastava lá ou se arrecadava se confundia com despesas previdenciárias. Tudo era de previdenciário. Agora, com essa fonte 32, Eduardo, a gente separa aquilo que é previdenciário daquilo que é administrativo. E essa fonte 32, para todos os servidores, ela vai vir de encontro à taxa de administração, que há 2 meses atrás foi aprovado aqui nessa casa uma redução, uma contenção de despesa nossa, reduzindo de 2% o teto de gastos anual para 1%. Essa fonte de recursos 0032 vai refletir diretamente essa taxa de administração. E dizer que o Macaé Prev é muito grato ao Poder Executivo, Legislativo, e a gente só está se fortalecendo graças a essa união de trabalho. Somos hoje um dos maiores institutos do Brasil, graças à participação, à aprovação dos projetos de lei que tramitou nessa casa, com o apoio de todos os vereadores, do Poder Executivo, Secretaria de Fazendas e todos mais. Tá? Obrigado a todos. Boa noite. Bom, gente, desejando a todos um bom retorno para suas casas, uma boa noite a todos e, por nome de Deus, vamos encerrar a sessão, a audiência.